Tá gravando ainda. Eu lembro que já pegou um Hulk aí, né? Fala, turma. Tô com o Guilherme aqui, que é meu xará, Guilherme Galvão. Ele tá hoje liderando toda a parte de conteúdo e de produto, né, Gui? Da marca própria. E aí ele perguntou, pô, como é que tu consegue gravar conteúdo, às vezes, sem fazer script? Como é que tu consegue falar sobre improviso, sobre, às vezes, qualquer tema? E o que é que acontece? Existe uma técnica pra isso, tá? É uma técnica que ela sem brincadeira, ela é muito simples. Que, lembrando, o simples não é fácil. Né? A gente precisa, às vezes, pegar um método e treinar um método. Por exemplo, quando eu ensino o cara a dar um triângulo no jiu-jitsu, um armlock, o que seja, a técnica em si é simples. Mas você conseguir aplicar isso num combate, você tem que treinar tanto ao ponto de ficar meio que automático. Senta aqui, Xande, tem meu canal. E aí, o que é que acontece, Gui? A gente falou agora há pouco, eu vou perguntar e tu responde. Então, assim, o homem, o ser humano, ele é um animal racional ou irracional? Aí, todo mundo aprendeu aqui que é racional, certo? Mas aí a pergunta que eu faço para você: tem coisas que a gente já sabe que comprovam um pouco diferente. Por exemplo, qual é a parte que a gente raciocina? É aqui na frente. O nome científico é córtex pré-frontal ou neocórtex, né? Que é onde a gente pensa, vamos dizer assim, toma decisão. Mais uma vez, neurocientistas e psicólogos baseados em TCC, terapia cognitiva comportamental. Estou falando de uma maneira simples para que todo mundo entenda. Essa parte aqui é a última parte desenvolvida. Se você parar para analisar um chimpanzé, por exemplo, que tem um genoma parecido com o nosso, em 99%, 99,8%, ou é 99,8% ou é 98,9%. Editor, coloca aqui. O que é que acontece? Como é que o chimpanzé é? Como é que é o crânio do chimpanzé? Ele é meio afundado aqui, né? Já percebeu? Ele é meio afundado, porque essa parte não foi tão desenvolvida. Essa parte, Xande, é onde a gente toma decisão. Por isso que a gente fala, poxa, não toma decisão nenhuma depois das 2 da manhã. A avó da gente fala. Não toma decisão depois de beber. Não toma decisão à noite. Por quê? O tempo vai passando durante o dia e teu pote de estamina decisória ele vai caindo. Então, por exemplo, é mais fácil você sair da dieta de manhã cedo ou no final do dia? No final do dia. Teu pote decisório, ele tem que tomar várias decisões. Eu uso essa roupa ou aquela roupa. Por isso que o Zuckerberg, por exemplo, usou sempre a mesma roupa. Lembra daquilo, aquela época? Ele, o Bill Gates e tal. Cara, o cara toma tanta decisão, tanta decisão, tanta decisão. Por que eu vou tomar decisão numa roupa, por exemplo? Que se o meu conteúdo é o que importa. Então, se você quer mais conteúdo feito esse, fica aqui no canal e já se inscreve, tá? Tá aqui. Lá no Instagram nós já somos um clã de mais de 28 mil seguidores, mas aqui no YouTube a gente está crescendo ainda. E aí o que é que acontece, Gui? Aqui atrás é o sistema límbico. Então eu poderia, de forma simplificada, dizer que a mente da gente, o cérebro da gente é dividido em 3 pedaços. Eu sei que você quer reclamar. Reclama aqui nos comentários, é melhor que você comente falando mal do que você não comentar. Mas o que eu quero te dizer, aí é loucura. Se alguém me ligar essa hora, é loucura, mas vai ficar sem, eu edito depois. O que é que acontece? Trocando em miúdos seria a parte reptiliana, vamos dizer assim, que não é reptiliano nada, tá? É só, vamos dizer, a parte mais primária, embrionária, que é o luta ou fuga. Chegou um cachorro aqui, eu saio correndo, né? O que é que acontece? Chegou um cachorro, minha mão fica fraca porque o sangue vem para a perna, bombeia o coração, eu travo meu hipocampo, vamos dizer assim, e eu preciso entrar na sobrevivência. Algumas pessoas travam, por exemplo, na hora do medo. Outras correm. Isso é luta ou fuga, reptiliano. Sexo muitas vezes está atrelado a isso, fome, desejos. Isso é bem reptiliano. A parte emocional é o sistema límbico, que é o que faz a gente conseguir criar memória no final do dia. Então, por isso que uma criança, às vezes, quando chega no médico, vê uma pessoa de jaleco, já começa a chorar, porque sabe que vai ter uma agulha, vai ter alguma coisa do tipo. Então, a gente pode condicionar. Quem fez isso durante muito tempo? O Pavlov. O Pavlov foi um pesquisador que ajudou muito a neurociência, que ele fazia um exemplo, todo mundo já viu isso, né? Quem não viu, eu vou falar agora. Ele fazia o seguinte, pegava um cachorro, vê que negócio maluco, e mostrava uma carne pro cachorro. O que o cachorro fazia? Salivava. E aí ele, tá, beleza, entendi. Então, vou fazer o seguinte, eu vou agora tocar uma buzina, acender uma lâmpada e mostrar a carne, o cachorro salivava. Tocava a buzina, acendia uma lâmpada, mostrava a carne, o cachorro salivava. Quando ele tocava a buzina, o cachorro começava a salivar depois do tempo. Ele condicionou. A gente faz isso com o time comercial. Bateu meta, ganha o bônus. Bateu tanto acima da meta, mais. O que é isso? É condicionar o comportamento. Ah, Giga, entendi.
Ok, tu tá dizendo que com o passar dos dias, com o passar do estresse, aumento de cortisol, né? Esse meu músculo decisório, esse meu pote de estamina decisória, ele vai caindo. E a gente pode treinar ele. Toda vez que eu chego, faço aquela pesquisa que aconteceu já, bota uma criança e fala, ó, tu tem um marshmallow. Se tu esperar por 20 minutos, tu ganha o segundo marshmallow. E a criança não consegue, isso é o quê? Treinar a decisão. Por isso que fazer atividade física todos os dias aumenta meu poder decisório. Dizer não para uma coisa que eu quero agora, em prol do futuro, decisório. Chama preferência temporal. É, sei lá, meditar, parar e ficar de olho fechado, mesmo quando eu consiga meditar por 5 minutos, treino meu músculo de decisão. Mas aí agora é que vem a parte. E aí? O ser humano é um animal racional ou irracional? O que a ciência sabe é que aproximadamente a gente envia, vê que maluco, Gui, 100 milhões de impulsos nervosos saem da nosso neocórtex, que é o córtex pré-frontal, para o sistema límbico por segundo. 100 milhões. Enquanto do sistema límbico para o córtex pré-frontal sai 6. 6 bilhões. Ou seja, o emocional é muito poderoso. Por isso que a gente escuta as frases, cara, eu perdi a cabeça. O que é que eu quis dizer perdi a cabeça? Tocou no ponto, tocou na ferida. Cara, ele falou uma coisa ali que pegou de um jeito. O que é isso? É quando o emocional ele é ativado. O emocional ele é muito mais forte. E aí como é que a gente aprende isso? Quem é mais forte? O leão, Xande, ou o domador de leão? Nunca, nunca na vida. O leão ele é muito mais forte, é feito o nosso sistema límbico. Ele é emocional, ele é muito mais forte. O que é que o domador tem que o leão não tem? Inteligência e técnica. O que é que ele fez? Controlou o leão, deixou o leão com fome, pressionou o leão para ir para um lugar. Quando o leão foi, deu carne, ou seja, condicionou. Ele vai condicionando o leão, mas ele não é mais forte que o leão. É exatamente isso que faz com a nossa mente. A gente vai condicionar a nossa mente para ter disciplina, autocontrole, automotivação, adaptabilidade, resiliência, autoconfiança, autoestima. Eu nunca fui o cara mais bonito do rolê, minha lataria é meio prejudicada. Meu irmão tem 1,96 m, o outro tem 1,80 m, eu tenho 1,73 m. Porra, eu tenho que ganhar de alguma coisa, né? Então, assim, a minha autoestima ela é construída como? A partir do momento que as coisas vão acontecendo. Poderia dar uma aula sobre isso, mas vamos chegar na técnica que tu quer. Como é que eu consigo gravar um conteúdo feito esse agora? Tem 3 técnicas. Primeira técnica, repertório. Quanto mais eu leio, mais repertório eu tenho. Quanto mais eu converso com as pessoas sobre assuntos diversos, utilizando os princípios do Dale Carnegie, por exemplo, me interessar não é. Vou chegar. Um dos primeiros é, tem muitas pessoas mais velhas que têm essa habilidade de falar sobre qualquer coisa. Por quê? Porque ela lê muito e conversa com as pessoas. Quando eu ensino, baseado naquela pirâmide de William Glasses. Depois pesquisa aí. Boa. Editor, coloca aqui. Então, o que que acontece? Quando eu ensino, eu aprendo mais. Então, isso é uma técnica. Não é da Dale Carnegie, mas é uma técnica. A outra coisa é técnica de oratória e persuasão. Né? Fiz muito durante muito tempo. Por exemplo, um celular aqui, o outro celular aqui, e eu começo a ler em voz alta. Eu depois começo a decorar textos e falar aquilo. Como é que eu me posiciono? Eu tô fazendo muito isso aqui na hora que eu tô falando, tô falando muito isso aqui na hora que eu tô falando, eu tô fazendo isso aqui na hora que eu tô falando. Pô, esses são gestos que aqui no Brasil é estranho. Lá no Japão, se você falar isso aqui, é troco. Não é anos. Então, assim, as coisas mudam. Então, a gente começa a treinar. Isso é a técnica de oratória e persuasão. Agora vem a técnica de Dale Carnegie. Basicamente, eu falei, são 6 bilhões de impulsos nervosos por segundo do sistema límbico. São 100 milhões de impulsos nervosos do sistema racional. Então, quando você tem um input, seja ele qual for, fala sobre qualquer coisa, Xande. Qualquer coisa que vier à tua cabeça agora. Gummy. Cara, a primeira vez que eu escutei falar sobre Gummy, eu tava num carro, que era um Logan, aquele meu cor dourado, assim, mais ou menos. Eu tava no banco de trás, que era um Uber, e eu tava com a minha noiva na época, que hoje em dia é a esposa, Nath. E aí, Guilherme Guimarães falou comigo, cara, tem oportunidade na Gummy, eu Gummy o quê? Gummy Hair, ele falou na época, não era nem Gummy, era Gummy Hair. Eu Gummy o quê? E aí eu comecei, ó, o que é que aconteceu? Tu falasse Gummy, na hora, automaticamente eu me lembrei da minha primeira memória com a Gummy. Eu poderia falar de zilhões de outras coisas que viessem à minha cabeça. Porque eu criei uma autoconfiança de que quando alguém fala alguma coisa, qualquer coisa que seja, vai vir uma história se ela existir sobre aquilo. Agora, fala sobre algum assunto, Xande, que tu acredita que eu não tenho um domínio nenhum, algo que eu nunca vi na minha vida. Cara, ornitorrinco é algo que eu já tive, então é muito fácil de falar, porque é um bicho que é engraçado, ele tem pelo, tem pato, bota ovo e é mamífero. Né? Então a primeira vez que eu vi isso foi no Discovery Channel, foi muito fácil essa, Xande. Tenta ser mais difícil. Fala alguma coisa que eu nunca vi na minha vida, ó. Falei Discovery Channel, foi algo que eu vivenciei. Fala algo que, assim, cara, de verdade, isso aqui agora ele não tem como falar sobre isso. O solo de Marte. Cara, o solo de Marte é uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Engraçado que isso me lembrou na 4ª série. Eu lembro muito, tia Rose, a primeira vez que eu fui chamado para falar na frente de sala, porque eu tava brincando
né? Eu tava sentado lá atrás, tava brincando com todo mundo, sabe, Xande? E aí minha professora foi lá e fez uma chamada oral comigo, me chamou lá pra frente. E eu não tava estudando. Eu não estudava corriqueiramente. E assim como o solo de Marte, eu não consegui responder nenhuma das perguntas de geografia de tia Rose. E eu passei uma vergonha tremenda. Foi a primeira vez que eu fiquei pensando, cara, vale a pena estudar corriqueiramente. E tu percebe, Xande, que eu não preciso necessariamente falar sobre o solo de Marte para poder me sair bem. De toda maneira, a cara de Gustavo foi, puta que pariu, como é que ele falou isso agora? Né? E eu já ganhei o respeito de todo mundo na sala. Então, muitas vezes, quando a gente é chamado para falar de supetão ou falar em público, as pessoas acreditam que a gente sabe sobre aquele conteúdo. Isso acontece muito. Cara, Guilherme, fala um pouco aí sobre como é que é o supply chain aqui na Gami. Quem me perguntou isso, ele tende a acreditar que eu sei daquilo. Então, eu não necessariamente preciso falar sobre aquilo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, acreditar e como é que a gente acredita? Conhecimento, prática e repetição. É como gera uma habilidade. Então, eu tenho que ler sobre isso. Quando eu leio e vejo os estudos científicos, eu sei, cara, minha mente ela pensa muito rápido. Qualquer input vai me trazer um insight. Quando eu sei disso, é quando eu vejo, não tem como desver. Segunda coisa, ou eu tenho uma memória sobre aquilo, ou eu não tenho uma memória sobre aquilo, mas o fato de eu não ter, eu tenho várias memórias sobre momentos que eu não sabia sobre algo que eu tive que falar. Todos nós temos. Terceira coisa, fale naturalmente. Como assim? Eu vou falar como é, exatamente agora. Eu vou falar que a Rose, quarta série, professora de geografia, estava perturbando prova oral. Eu poderia falar vários outros cenários quando eu não sabia. Uma vez eu estava brincando também no taekwondo, o professor foi lá e fez um teste comigo. Se eu soubesse, eu tinha passado de faixa, eu não passei. Uma vez também eu tinha falado com uma menina que eu ficava com ela, queria namorar com ela, e eu falava que lembrava de todas as conversas da gente. Ela perguntou algo sobre o segundo encontro da gente e eu não sabia. E eu tentei inventar, mentir, deu merda. Foi uma das vezes que eu descobri. Ela falou pra mim: se você tivesse falado a verdade, ia ser melhor. Só reafirma ainda mais o que eu acabei de falar agora. E quando eu falo a verdade, né, e falo de maneira natural, o peso das coisas são diferentes. Quarta coisa, prática e repetição. Começar a pegar assuntos qualquer. Como é que eu faço isso? Pego um dicionário, abro, pego uma palavra e tento decorrer sobre isso durante um minuto. Né? E se eu fizer isso de maneira sistemática, ou seja, experiência minha, input de não saber, fazer de forma pragmática e começar a fazer correlação, né, sobre isso, gravando, eu vou conseguir falar sobre qualquer tipo de conteúdo. Qualquer tipo de conteúdo. E o outro ponto é, esse é o quinto, que não está no Dale Carnegie, que foi eu que inventei, lendo São Tomás de Aquino. Todo verso tem o seu reverso. A Amélia Rosa, ela fala, uma poeta que eu adoro, ela e o Ortega Gasset do século XX espanhol, ele fala o seguinte, o Ortega Gasset fala, eu sou eu e minhas circunstâncias, se eu não salvo ela, eu não salvo a mim mesmo. E a Amélia Rosa, ela fala o seguinte, às vezes Deus me tira a poesia e eu olho para a pedra e só vejo pedra. O que é que ela quer dizer com isso, Hugo? Pedra é sinônimo de quê? Força, base, solitude. Pedra, ela pode significar várias coisas. Então, quando alguém fala para mim sobre algo, eu posso pegar aquilo que ela falou como um símbolo e criar um significado para aquilo. Por exemplo, faixa preta pode significar esforço, pode significar persistência. Diz uma coisa aí, Gui, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer aliança. Pô, aliança pode significar para algumas pessoas um martírio, para outras pessoas liberdade, para outras pessoas amor incondicional, para outras pessoas compromisso. Independente de qualquer coisa, eu posso pegar o símbolo da aliança e falar sobre ele. Porque a mim é dado a responsabilidade e o poder de falar em público e falar de improviso. Percebe? Agora é óbvio, tudo isso aprimora com o primeiro fato que eu falei, que é quanto mais você lê, e o segundo passo, quanto mais você ensina para as pessoas e treina isso, e se expõe ao risco que é vender suas ideias, melhor você fica. Espero que eu tenha contribuído para vocês, assim como talvez tenha contribuído aí pro time. Fez sentido, Gui? Agora, se tu fosse traduzir tudo isso que tu falou de forma simples, se fosse em ações. Agora, Ações. Primeiro passo, ler de maneira bem simples sobre o que é o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Só para você olhar aquilo e dizer, pô, realmente, isso que o Guilherme falou. Porque é o seguinte, eu sei que você confia em mim, mas você que tá vendo isso aqui agora pela primeira vez, talvez você não confie. Então, quando você lê, você fala, poxa, isso é verdade. Essa frase mental, isso é verdade, é muito importante se você quer acreditar no método. Segunda coisa é, eu vou começar a pegar no dicionário coisas e vou procurar um input sobre aquilo, contar uma história sobre aquilo, né? Então, vou fazer isso várias vezes. Gente, sem brincadeira, 5 minutos por dia, em um mês você já fica melhor do que 90% dos seus amigos. Meia hora, 99. Né? Meia hora por dia durante 6 meses, você é o melhor do que todo mundo que você conhece. Inclusive do que. tentar fazer correlação, seria isso. Do que eu. Porque eu parei. Tema. Qualquer tema. Qualquer tema. Terceira coisa, fazer isso para uma outra pessoa. Porque muda muito o jogo, tá? Uma coisa é tu treinar com teus amigos na academia, outra coisa é pro campeonato.
até o bam, 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 né? E a quinta coisa é símbolo. Começar a procurar símbolo nas coisas. Então, por exemplo, fala qualquer objeto, que eu vou falar sobre símbolos. Objeto, Qualquer objeto. bola. Bola. Bola de futebol. Pode significar família. Eu lembro da Copa, era quando minha família se unia. Bola de futebol, pode lembrar pátria. Quando eu fui pro Japão, as pessoas, Brasil, né, pátria. Bola de futebol, pode lembrar infância. Ou seja, a bola de futebol ela é uma bola, é um objeto, mas o símbolo da bola eu posso imputar a ele. Quanto mais eu pegar objetos distintos, qualquer um, fala outro objeto. Extintor de incêndio, cara, aí pode ser, perfeito. Vou dar um exemplo bem besta, que para as pessoas, para você seja besta, tá? Para mim não é. Controle de ar-condicionado. Cara, eu lembro quando eu dormi no ar-condicionado pela primeira vez. Foi no mesmo dia que eu fui pro cinema pela primeira vez, foi com 11 anos de idade. Foi ver Stuart Little. E eu cheguei em casa, assim, e eu agradeci pelo fato de ter ventilador, mano. Eu falei, porra, tem gente que não tem ventilador, velho. Dormir no ar-condicionado é muito bom. Então eu olho porque me emocionei. Tipo, eu olho para o controle de ar-condicionado e eu lembro que, tipo assim, a vida pode ser boa, a tecnologia pode ser boa, só a gente faz. Tipo assim, eu posso trabalhar para dar algo melhor para minha família. Então, uma pessoa, controle de ar-condicionado, ela pode pensar, sei lá, videogame, Xbox, PlayStation 1, sei lá. Mas para mim, eu consigo ver outros significados, sabe? Então é isso, significado é isso. Porque quando você aprende a procurar significados maiores em cima das coisas, você consegue falar sobre qualquer coisa. Porque você dá o significado em cima do ponto que ele foi dito, e aí você consegue falar sobre o que você domina. Faço um copo de água. Cara, é engraçado, né? Eu já pensei muito sobre isso. Por quê? Copo de água, como é que as pessoas bebiam água antes? Já imaginou? Você tinha que beber no córrego, você tinha que como é que pegar folha de alguma coisa. Eu já pensei muito sobre isso. Porque quando eu estava estudando quatro causas aristotélicas, né? Tem a causa fundamental. O copo ele existe antes de existir o primeiro copo. Quando alguém pensou em represar a água para beber ou transportar para alguém, o copo começou a existir. No imaginário, antes dele existir. Agora, copo de vidro, de metal, de barro, não sei o que lá, aí é outra parada. Mas você percebe que, tipo, isso é muito incrível. O copo ele existe antes de existir pela primeira vez. Enfim, já ficou longo demais esse vídeo, mas eu espero que eu tenha contribuído. Obrigado por a sua intervenção. E, gente, isso aqui é uma. Tô batendo papo com minha equipe, a gente vai gravar conteúdo agora. E Guilherme falou, cara, como é que tu consegue gravar conteúdo dessa maneira? Enfim, as pessoas que entram na mentoria da gente, no Hero, tem o Leader Program, né? E na hora de falar sobre liderança, tem um módulo que eu falo sobre isso. Se faz sentido para vocês, eu vou deixar aqui o time do comercial da gente pra gente conversar. Um beijo no core, você que não se inscreveu, se inscreve no canal e até a próxima.